Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Erika Ponciana e neste vídeo eu vou contar para vocês como foi a minha jornada espiritual no Ashram, na Índia, com a Ama. Então, neste vídeo eu vou contar um pouco como foi as minhas experiências e o que eu vivi lá e que me trouxe momentos de despertar bem profundos, né? Então, como vocês então eu comentei, né? Minha rotina lá era oração, minha rotina era meditação. E uma coisa importante é que quando você recebe o abraço da Ama, você pode pedir o seu mantra. O que é o seu mantra pessoal? Um mantra que se você for fazendo ele, você recebe, né? Vai recebendo um espaço de abertura e iluminação interna, né? Então, esse mantra que a gente recebe é específico para o seu processo de despertar e desenvolvimento. Então, eu cheguei lá na Índia muito desidentificada com o processo, me sentindo ainda em partes, eu não me sentia ainda integrada, né? Diante dos todos os processos que eu vinha passando. Então teve um momento que eu tava lá e eu senti muita ansiedade, muita, assim. Eu tinha uns processos onde meu coração disparava, várias emoções emergindo, né? E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, eu vim pra Índia pra ver se eu melhorava, se passava aquilo que eu tava sentindo, aqueles desesperos que eu estava sentindo. E pelo contrário, eu tô me sentindo pior, né? Eu tô mal. E eu lembro que eu falei com a Gabi, da Cura do Feminino, e ela falou assim, amada, confia no processo, a Ama sabe o que faz. Assim, gente, você tá, assim, exposta numa uma alta frequência. Tudo que tá sujo dentro de você vai emergir, né? Você vai ter que olhar, né? Realmente enxergar. E aí eu comecei, né? Então eu entrei num processo que é um processo onde todo buscador, todo peregrino passa, né? A maioria passa. Não é uma regra, mas é realmente você entrar num processo de dissolução e aceitação profundamente da morte, né? E eu entrei num lugar, né, de medo da morte, né? De apego, né, do corpo. Eu não sei se do corpo, mas assim, eu sempre falava assim, uma coisa é você saber que você, né, eu tenho total profunda confiança que quando eu morrer, eu continuo e minha consciência, ela continua na evolução. Mas uma coisa é você sentir realmente isso, né? Você realmente soltar no momento que essa morte chega. E eu entrei nesse lugar, né? Então toda vez que eu pensava na morte, eu tinha ataques de ansiedade, tinha várias coisas que acontecia dentro de mim. E aí eu comecei lá dentro do ashram, tem um templo da Kali, né? Que é uma das manifestações, a Ama é uma manifestação, né? De Kali, né? Dessa energia. E tem a Kali é uma deusa, né? Que tá inclusive aqui no canal, tem um vídeo falando sobre ela. Que é a deusa que vai destruindo o que é ego e ilusão. E aí eu lembro que eu meditava assim muito, né? Durante o dia muito, eu ficava muito em silêncio, muito no meu processo. E aí eu lembro que eu tava meditando sobre isso, sobre a morte, né? E eu tava meditando sobre a morte. E eu me colocava em estados para acessar essa angústia, o que eu tava sentindo, né? Porque eu queria encarar de frente esse medo, né? Senão eu ia ficar refém pro resto da vida. E aí eu lembro que eu tava lá, e aí eu tô olhando aqui pra baixo porque eu escrevi muita coisa sobre o processo que tá lá. E aí eu tava fazendo essa meditação, né? E aí eu acessando esse lugar de uma angústia, de um medo muito profundo. E aí depois dessa meditação me veio e eu senti completamente assim, que veio pra mim assim, sua natureza é ser um espírito. Como terá medo de ser o que é? Não limite e não se limite apenas ao seu corpo, né? E aí eu percebi que o ego, né,
O nosso ego, ele tem muito medo desse lugar da morte, da mudança, das mortes diárias, né? O quanto, às vezes, a gente tá apegado, e eu vi claramente isso, a formas de ser, né? Porque o meu fundo medo da morte não era a morte só física, porque no fundo eu nunca tive medo da morte física. O medo que vinha era de uma personalidade minha que estava muito tempo, que sabia que ia morrer, né? Que sabia que ia deixar espaço, ia ter que morrer para dar espaço para uma nova Érica renascer, né? Mas isso não é fácil, não é fácil você... É um processo de morte, de desapego profundo, porque você já não é mais aquela antiga, mas você também não sabe muito bem como é a nova, então você fica num lugar de profunda ansiedade e angústia. Então eu tive muito medo, né? E aí eu percebi, até coloquei aqui, eu tive muito medo da morte, estava extremamente identificada com o ego. Tudo isso porque era totalmente controladora e com muitos elementos, né? Da terra, que é o meu signo, né? No qual o fluir com a vida era algo quase impossível, né? Então a gente sempre tentando controlar. Então eu via que esse lugar, eu precisava de uma cura, porque senão a minha vida não iria fluir de forma alguma. Então... eu aprendi nesse lugar, muito esse lugar de cura, né? Nesse lugar que eu pude acessar, meditando com Kali, meditando por muito tempo nesse lugar da morte. Não foi confortável, foi bem difícil, mas foi algo que eu tive um acesso muito grande. Mas ainda não tava 100%, né? E aí eu precisava fazer um retiro de silêncio, assim, eu precisava fazer um retiro de silêncio. E aí eu queria muito, eu não tinha bucado antes, e aí não tinha mais vaga. E aí eu pedi pra Ama, falei, se for pra eu ir, eu quero ainda acessar e olhar de frente, ainda o que não tá curado dentro de mim, né? Eu estou disposta a ver. E aí, gente... eu deixei meu nome na lista de espera e tinham 5 pessoas na minha frente na lista de espera. E aí um dia antes, tô lá no meu quarto, bate uma mulher e tava me procurando. E aí quando eu abro a porta, ela fala que ela é do retiro e que ela tava me indo lá. Ela saiu do office, foi até o meu quarto e falou que ela tá vindo lá porque eu precisava fazer um retiro de silêncio. Eu tremi na base, assim, que eu falei, meu Deus, tipo, foi milagre, né? Aqueles milagres que acontecem na nossa vida. A sincronicidade que eu pude ver, milagres acontecendo dentro do Ashana, a todo instante. Tudo que eu fazia... eu pedia uma coisa, alguém aparecia, né? Eu desejava, acontecia, assim. Eu via manifestação na minha vida, assim. Manifestação, a todo instante. Sabe milagres acontecendo? Nossa, eu precisava encontrar agora a Gabi. Eu virava e encontrava a Gabi. Nossa, agora eu precisava de alguém pra me ajudar com tal coisa. Aparecia tal pessoa. E aí... essa sincronicidade me levou pro retiro de silêncio, que inclusive, olha que bonitinho. A gente tinha que andar com isso aqui, ó. Que eu estou em silêncio, estou em retiro. Olha que linda. Então a gente ficava com isso, né? Então o retiro de silêncio, eu entrei no retiro de silêncio por 5 dias. 5 dias. A rotina do retiro de silêncio, então eu acordava 4h30, ia 5 horas da manhã, começava a meditação, que é do ashram como um todo. Depois disso a gente ia para um prédio que é específico para quem tá dentro de um retiro de silêncio. E aí quando a gente ficava lá no retiro de silêncio o dia inteiro, né? E aí eu guardei até a rotina do retiro de silêncio. Então a gente tinha esse Ashana, né, que é a leitura dos nomes. Aí nós tínhamos um chá, nós tínhamos um prayer, que era a oração. Aí a gente sentava para meditar por 40 minutos. A gente tinha um momento de refresco, yoga, break. Aí de novo voltava pro Ashana, o walk,
que é andando lentamente, que são as práticas de mindfulness, de atenção plena. Sentava, refresh, andava, sentava, andava, sentava. Depois a gente ia sentar com a ama. Enfim, a gente começava, ó, pra vocês verem aqui, gente, ó. 4h50, né? Então eu acordava umas 4h30 até quase 10 horas da noite. E eu entrei lá depois do Natal, dia 25. Eu entrei no Retiro de Silêncio e fiquei até o dia 30. Então você meditava sentado, 40 minutos, levantava andando lentamente, sentava, tudo observando a respiração. Gente, nos primeiros 2 dias eu vivi um inferno. A minha mente tava assim, desesperadora. As minhas ansiedades sobre esse assunto da morte ainda não tava totalmente resolvido. Eu tava aos poucos nesse processo de cura, mas ainda tinha muita coisa pra eu ver. E aí, assim, eu até escrevi aqui, né, no meu caderno, que era como se eu tivesse... Sabe quando alguém te tranca numa prisão, com os seus piores demônios, com os piores bandidos, com o pior ser, te trancam nessa prisão e levam a chave embora. Essa era a minha sensação. Mas não é isso, né? A chave, na verdade, eu sentia que eu tava no quarto, numa cela escura e que tinham levado a chave, né? Essa era a minha primeira sensação nos primeiros 2 dias do retiro, né? Essa sensação mesmo, né, de quanto eu estava necessitando olhar várias coisas. Só que na verdade a chave nunca levaram. Tava ali comigo, naquele momento. E aí o que aconteceu, né? Uma coisa que eu posso dizer, né? Um peregrino, um buscador, ele tem que ser corajoso, né? Não tem jeito, você tem que falar, eu tô disposta a ver, né? E aí eu continuei, eu não desisti, sentindo aquelas sensações difíceis, eu continuei, né? Observando a minha respiração e me diluindo na minha respiração, né? E pedindo muito pro divino, né? Pedindo muito pra energia da ama me ajudar a ter força para superar aquele momento difícil. E aí, gente, assim, teve um momento que eu tava lá, né? Onde eu até escrevi aqui, né? Que o silêncio é revelador. O silêncio é a verdade interna. No silêncio observamos a nossa mente. E ao silenciar, conseguimos enxergar padrões mentais limitados da mente. Silêncio externo, não dizer, é o silêncio interno. A consciência vive na pura consciência. O silêncio abre a porta para enxergar os demônios internos. E será este mesmo silêncio que levará para acessar a própria luz. O silêncio te levará ao encontro à consciência suprema de Deus. O caminho da verdadeira paz se encontrará no silêncio. Eu escrevi isso aqui um dia depois do retiro, dia 31/12 de 2019. Então, o que aconteceu, gente? Teve um momento dentro do retiro, né, que foi no 4º dia, quase acabando. Eu tive um momento onde eu fui acessando, fui enxergando várias camadas minhas, e a gente estava no profundo silêncio. O silêncio não pode escrever num caderno, não pode olhar para uma outra pessoa, não pode ver e-mail, nada. Você não pode ter contato com o mundo, tá? É silêncio mesmo, é você com você, você com você, você com seus demônios. Mas eu tive um momento que durou pouco tempo, tá? Mas eu consegui, depois de muito trabalho, de muita observação sobre os meus padrões, eu acessei um lugar de um puro silêncio. Eu acessei um lugar onde Érica, essa que vocês estão vendo aqui, não existia uma personalidade, não existia o meu ego, não existia nada. Era só consciência. Era assim, eu não tenho como explicar. Vocês nunca vão... Só
você precisa passar, você precisa experimentar. Ninguém pode te ensinar isso, né? Mas era um profundo lugar de silêncio, de vazio, de unidade. Naquele momento, assim, não tinha corpo, sabe? Era uma sensação de unidade mesmo, não tinha fragmentação, não tinha... Eu me vi, gente, numa grande família cósmica, assim, sabe? Numa grande parte do todo. Eu fazia parte de tudo. Eu fazia parte das plantas, eu fazia parte do ar, eu fazia parte da terra, eu fazia parte das outras pessoas, eu fazia parte de tudo. E óbvio que, assim, isso eu acho que durou, assim, segundos, não deu um minuto. Mas pra mim foi algo muito longo, né? E aí, assim, depois disso, assim, eu saindo desse retiro lá de dentro, eu vi, assim, o quanto que eu precisava, sabe, me desassociar, o quanto realmente uma Érica já tinha morrido, né? E eu precisava deixar que ela fosse, né? Que ela pudesse ir e deixar que essa morte acontecesse para essa Érica um pouco mais verdadeira, um pouco mais de essência, com menos máscara, pudesse emergir, né? Então, a partir dali, daquele retiro, eu nasci, né? Novamente. E aí foi quando eu, depois desse processo, quando a gente estava quase voltando na segunda parte da viagem da Índia, eu decidi raspar meu cabelo, né? Aí eu raspei no zero mesmo, né? Que foi um grande processo de cura, que foi um deixar ir, né? Foi um... Não dava mais, eu me olhava, não dava, não me reconhecia, porque dentro já tava outra coisa, tinha uma outra pessoa aqui dentro, né? Então, foi um processo muito bonito, sabe? E óbvio que eu fui lidando dentro do próprio dia a dia no ashram. Eu tava lidando com o meu ego, né? Quando eu fui fazer um trabalho, servir, né? Lavando toda a louça que era da cozinha, das cozinhas dos restaurantes do ashram. Eu aprendi sobre humildade, né? Eu aprendi na Índia sobre desapego, eu aprendi sobre entrega, eu aprendi sobre que a gente está vivendo num mundo de provas, de expiações, que a gente é impossível você não evoluir, a evolução é intrínseca, né? Então eu aprendi sobre compaixão, eu aprendi sobre morte. E principalmente, né, gente, a importância de você confiar no processo e da presença. Que é no momento que eu tô presente que eu consigo enxergar. E a confiança, eu digo, de se entregar. E aí eu digo que eu tive um processo de rendição. No momento onde eu consegui acessar claramente e receber tudo o que eu fui buscar na Índia, né? Eu recebi a profunda conexão com Deus e com o divino, né? O amor, né? Eu recebi claramente a minha missão e meu propósito espiritual, né? Esse despertar, esse salto quântico que eu precisava dar na minha vida, né? E isso, sem dúvida nenhuma, aconteceu, mas teve que ter um grande movimento meu. E aí eu digo que eu, né, até fiz uma foto assim quando eu voltei, porque eu me rendi. Eu me rendi ao divino, eu me rendi em saber que eu sou uma criança de Deus, né? E que a rendição é você liberar o seu ego, não é controlar o divino, né? Render-se é você ser filha. E aí foi isso que me veio na Índia. Eu precisava ser filha, sabe? Ser filha de Deus, permitir que eu pudesse ser filha do divino realmente. Porque eu queria controlar tudo, eu queria ter gestão de tudo e não deixava que o divino pudesse cuidar de mim.
Então, rendição, render-se é um grande processo para o caminhar espiritual, né? E eu vejo que a espiritualidade é algo neste sentido, num lugar onde a gente possa desenvolver as nossas virtudes espirituais. Tudo isso que eu falei para vocês, em trabalhar a humildade, em ser uma pessoa onde você pode ter compaixão, onde você possa pedir perdão, né? Tudo isso é a espiritualidade. É você saber que você não é esse corpo, que você está num processo de passagem. E principalmente é entrega, né? Então, e essa entrega significa entregar para o divino, entregar para o outro e a gente trabalhar junto para uma grande construção universal. Então foi algo bem profundo e muito transformador para mim, esse processo de cura que eu tive. Óbvio, né, que eu ainda tô passando para vocês nada muito detalhado, né? Porque não tem esse tempo aqui, senão ficariam uns vídeos gigantescos. Mas esse foi um dos processos muito lindos que eu tive dentro do Ashrama da Ama, nessa jornada espiritual para a Índia. Então, eu te espero no próximo vídeo. Eu vou te contar um pouco agora sobre os indianos, sobre também uns desafios que eu fui vivendo lá. Então, eu te espero pro próximo vídeo e continue comigo nessa jornada dessa grande possibilidade que é o despertar espiritual e na jornada para a Índia. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!